E simplesmente Israel fechou. Tinha dias que a gente não podia mais de 100 metros de distância da nossa casa. Se não fosse por motivos importantes. Então, simplesmente o país fechou, o turismo estava sem nada o que fazer e não tinha emprego em nada, assim, nem caixa de supermercado, nada. E no mundo do turismo, todo mundo, quando ouvia que eu falava português, espanhol, inglês e hebraico, todo mundo dizia... Caralho, chata menina, hein? Aí. Pro turismo é bem útil. Então, todo mundo do mundo do turismo, não vem, a gente precisa, principalmente de português. Não tem suficiente guias em português em Israel. Então, todo mundo, quando ouvia, assim chegaram propostas de trabalho para trabalhar no turismo antes de eu me formar. E na nutrição, mesmo depois de formada, não chegou nada. Então, eu fui pro mundo do turismo e eu realmente comecei a me encantar. Porque, assim, eu tô com as pessoas na semana mais feliz da vida delas. Tá todo mundo realizado, conhecendo a Terra Santa, tá todo mundo de bom humor, todo mundo feliz. As pessoas estão interessadas em conhecer, pelo menos os tours que eu guio, as pessoas que me contratam são pessoas que querem não só fazer, tipo, Disneylândia, fazer diversão e fotos. O pessoal quer conhecer. Então, assim, é muito legal de poder fazer parte de um dos momentos mais especiais da vida dessas pessoas, porque muita gente ir para a Terra Santa é a realização de um sonho. Então, assim, eu me sinto feliz de poder participar disso semana após semana. É um jeito muito interessante de enxergar, porque é verdade, né? É diferente uma pessoa sair de casa para ir para Disney e uma pessoa sair de casa para ir para Jerusalém. Completamente diferente mesmo. Também, a gente falou isso no início, quer dizer, é longe. É caro chegar para Israel muitas vezes. A passagem é cara, Israel não é um país barato. Para muita gente é a realização de um sonho, poder cruzar literalmente meio mundo para chegar. Então, para muita gente, é a realização de um sonho. E é bonito de ver isso. É bonito de ver a fé das pessoas e ver o esforço das pessoas. E a gente ouve as histórias ao longo dos anos, quando a gente vai viajando e conhecendo. Então, é realmente... Eu me sinto privilegiada de poder não estar só no turismo, mas poder estar nesse tipo específico de turismo, que é a realização de um sonho. Parece maneiro mesmo. Mas assim, tá bom, daí já vão mais de 10 anos, né? Como é que é a tua vida hoje lá? Como é que é a tua rotina hoje lá? Eu posso porque voltar... hoje ainda tem o lance do YouTube, né? Que você começou na pandemia, não foi? Eu vou voltar 3 anos atrás. Então, até antes da pandemia eu trabalhava full time como guia, tempo integral como guia. Então, eu trabalhava para algumas agências de turismo e assim, eu ia para o aeroporto, chegava lá com a plaquinha, bem-vindo à caravana de São Paulo. A gente trabalha com caravanas, então assim, daí chegava outra caravana, todo mundo feliz. A maioria é cristão, a maioria é o quê? Sim, eu tenho especialização em cristianismo, Eu sou judia com especialização em cristianismo. Então é uma coisa um pouco diferente, mas a maioria são caravanas cristãs. Tem tanto evangélico, católico, tem caravana mista, tem de tudo, mas em geral caravanas cristãs. Então eu pegava no aeroporto e levava as pessoas e a gente passava normalmente uma média de 8, 9, 10 dias juntos viajando por Israel. E no final levava para o aeroporto e disse, tchau, caravana! E daí todo mundo subia no avião e daí eu pegava a próxima caravana. Essa é a minha rotina, que é a rotina super tradicional de guias de turismo em Israel. A gente é especializado não em uma cidade, porque Israel é um país bem pequeno, bem pequeno. Então, a gente normalmente faz todo o país junto com as pessoas. E assim, eu ia fazendo caravana após caravana. E aí, chegou março de 2020. Todo mundo lembra o que estava fazendo nessa época, o caos que foi o mundo. E todo mundo lembra que não estava viajando, pelo menos, né? Israel foi o primeiro país a fechar as fronteiras para a China. E foi um dos primeiros países a fechar as fronteiras geral. Simplesmente, na metade de março, eles avisaram, as fronteiras de Israel estão fechadas até nova ordem. Ficaram fechadas por 2 anos. E todo mundo do turismo foi demitido. Os guias tiraram uma carta de demissão coletiva nacional. Todos os guias estão demitidos até nova ordem. Tchau. Simplesmente, todo mundo foi... Porque a gente é todo mundo freelancer. Então, não tem salário fixo, não tem nada. Então, a gente trabalhava a gente recebia salário por grupo. E simplesmente os grupos pararam de chegar e você avisou, olha, tá todo mundo demitido, carta de demissão coletiva. E simplesmente Israel fechou. Tinha dias que a gente não podia mais de 100 metros de distância da nossa casa. Se não fosse por motivos importantes. Então, simplesmente o país fechou, o turismo estava sem nada o que fazer e não tinha emprego em nada, assim, nem caixa de supermercado, nada.
principalmente Jerusalém, que é uma cidade que sim depende parcialmente do turismo. Então não tinha nada que eu pudesse fazer e o governo decidiu dar seguro-desemprego. Então eu estava literalmente sendo paga, não muito, mas paga para ficar em casa. E daí começou que estava uma deprê geral, assim. O pessoal, tanto de Israel como todo mundo que trabalhava no mundo do turismo de Israel, estava meio, assim, desnorteado. O Brasil estava uma época também, nessa época, assim, abril, maio de 2020, estava uma situação complicada aqui no Brasil. E muita gente que... Pensa que tinha gente que juntou 10, 20 anos de dinheiro da sua vida para vir para Israel e, de repente, avisam... Fechou a fronteira, tu não vai. E tava, assim, essa depressão. E daí eu comecei, assim, fazer videozinhos, assim, olha, o pastor fulano de tal, lembra que tu guiou ele? Ele tá doente agora, tá entubado. Pode fazer um videozinho? Daí eu fui até o muro, olha, pastor, a gente tá aqui orando por ti, não sei o quê. E daí eu comecei a fazer alguns videozinhos, assim, bem toscos. Mas por demanda. As pessoas te pediam esses vídeos. É assim, os dois, na realidade. Tinha gente que pedia especificamente. E também... É enlouquecedor ficar em casa. Pra gente que viajava todos os dias para cima e para baixo, era muito enlouquecedor ficar em casa. Também, assim, foi um pouco de tudo. Foi também a minha necessidade de me mover e fazer alguma coisa. Também tinha gente que pedia. E também, às vezes, as pessoas nem pediam, mas só me contavam o que estava acontecendo. E daí eu comecei a fazer videozinhos. Já tinha teu menininho? Não. Não tinha meu menino ainda. E aí começou assim, e daí eu comecei a fazer um videozinho um pouquinho melhor. E alguém me sugeriu fazer... um canal de YouTube, e eu disse, não levo jeito. E daí ficou essa ideia na minha cabeça, não sei, uma semana, 10 dias, remoendo na minha cabeça. Eu disse, olha, o que eu tenho para aprender? Não tem nada para fazer da vida. E daí eu abri o canal, assim, sem pretensão nenhuma. Assim, os primeiros vídeos do canal dá vergonha de ver. Assim, tem metade dos primeiros vídeos do canal só tem som que sai de um lado. Tá. Eu tava gravando mono em vez de... Todo mundo começa assim. É, assim, mas eu fui gravando e daí eu sou um pouco obsessiva com tudo que eu faço na vida. Então, eu decidi botar toda a minha energia em uma coisa que foi o YouTube. Mas não porque eu tenho sonho de ser youtuber, nada disso. Foi realmente porque eu precisava para minha sanidade mental fazer alguma coisa. E daí eu botei toda a minha energia a focar no YouTube.